Gisélia Freitas, obrigada, Gi, pela sua participação. Camila Dias, que é advogada, obrigada, Camila, também pela sua presença. E a Kelly Cristine, que, como um caso desse aí, também te faz trazer um alerta sobre situações que você já viveu, Kelly. Boa tarde. Boa tarde. Sim, estou vivendo no momento, né? Dia 6 de novembro agora, tive audiência de divórcio e o juiz falou, você vai ter que sair da casa. Infelizmente, eu construí em cima da casa da minha sogra e aí tem 8 anos que eu abdiquei trabalho de CLT para poder cuidar dos filhos e agora eu vou ter que voltar para o aluguel, mesmo sem estar empregada. Daqui a pouco você vai contar pra gente como é que está sendo enfrentar tudo isso. Mas antes, Gisélia, a gente vê o caso ali da Suzana Werner, né? E a gente se pergunta, tá falando tanto nesse termo ultimamente? Sim. Né? E a gente quer entender o que isso significa na prática, tanto você quanto a advogada Camila Dias, que está aqui, justamente a gente trouxe para vocês explicarem para a gente as consequências também na vida da pessoa. É importante esse debate, porque é um assunto ficou velado nos bastidores, né? E que é um estigma hoje, quando a gente fala da questão da mulher, né, na sociedade. O abuso patrimonial é uma das 5 violências previstas na Lei Maria da Penha, né? E para que serve isso? Por que o homem faz isso? O objetivo é o único, ter controle com essa mulher. O dinheiro é uma forma poderosa de controlar aquela mulher que viveu na dependência dele, para ele não se afastar e objetivar, né, essa questão. Então, isso causa uma ruptura psicológica, isso causa um trauma, um desvio de comportamento, prejudica a psique dessa mulher, que agora tem acesso a essas informações. Então, você pensa, uma mulher instruída, uma mulher viajada, uma mulher inteligente, agora, 21 anos depois, quando uma outra colega também de profissão, né, coloca a boca no trebone para falar que vivenciou, leva ela a ter coragem também para verbalizar o que ela passou e começar a entender. Porque isso é um tipo de violência, Robertinha, que poucas mulheres ainda sabem, ou conhecem, entendem aquilo como violência, acham que é normal, que é o controle, é o machismo enraizado na nossa sociedade ainda. Famílias que são muito comum isso ainda, da minha tem várias. Então elas não entendem isso como abuso. Acham que violência é só quando sangra, quando machuca, quando vai lá e bate, onde tem contato físico, e não é. Porque existe a psique fica muito mais destruída do que o próprio corpo, muitas vezes. Até porque muitas das vezes a gente vê pessoas se anulando nessas situações, né? Deixa eu só ver aqui com a Camila, então, o que se configura, Camila, essa violência patrimonial? Isso, boa tarde. Boa tarde. A violência patrimonial, como a psicóloga explicou, ela fica escondida perto dos outros tipos de violência, né? Porque fica fácil a gente identificar uma física que está na frente e muitas vezes essas mulheres, quando elas vão se tocar, acordar para que estão ali naquele momento vivendo aquela violência, já aconteceu um rombo imenso. Então, a violência patrimonial tem alguns tipos dentro dela, né? Subtrair os objetos da mulher. Muitas vezes as mulheres se separam, querem sair de casa, falam, não consigo pegar nem as minhas roupas, meus documentos, isso é violência patrimonial. Os homens retêm isso. Dificuldade de acesso à conta. As contas muitas vezes são conjuntas, né? Então não consegue ter acesso ao dinheiro, não consegue sacar muitas vezes o próprio dinheiro, que tem mulheres que, ainda que trabalhem, eles conseguem, alguns homens, subtrair os próprios valores das mulheres. Quebra de cartões. Eu já tive uma cliente que ela estava fora do país e ele bloqueou todas as contas dela, ela não conseguia nem voltar de onde ela estava a trabalho, inclusive. Então, isso é uma violência patrimonial. E essa parte de imóveis e bens também. Coloca os bens em nome de terceiros para que ela não tenha acesso, não descubra, mas a gente consegue na justiça. O caso aqui, né, da colega aqui, que por algum motivo, né, que aí são casos específicos, as construções, os apartamentos, nada está em nome da mulher, nada ela consegue provar e no final das contas você entrou, dedicou sua vida, dedicou seus anos onde você poderia estar, não diminuindo o seu trabalho doméstico, porque é um trabalho importante, mas poderia estar desenvolvendo sua profissão de alguma forma e além de não ter, depois de anos, né, porque são casamentos que duram 5, 10, 15 anos, como é que você faz depois disso tudo, quando você vê que você não tem por onde começar? Então, assim, a violência patrimonial, ela é muito, muito alta, muito forte, ela ataca a mulher porque ela vem junto com a psicológica. Então, assim, ela já está num momento, né, sensível, já está com toda dificuldade e ainda tem que lidar com essa parte financeira que é tão importante, ter que pedir dinheiro, ter que se rebaixar, que é assim que a mulher se sente, quando não é
Porque tudo também é dela, tudo que foi construído não faz diferença numa comunhão parcial de bens, que nós chamamos, se você colocou R$1 ou nem R$1, é tudo dos dois. E é uma humilhação, né? É uma humilhação. É uma situação muito humilhante. Tira toda a independência, né? Anula a mulher E a realmente. identidade de quem é essa mulher para a sociedade, para a família, que não seja ficar atrás desse homem. Foi assim que você se sentiu, Kelly? Sim, foi assim que eu me senti. Eu saí lá durante a própria audiência, eu chorava muito. Eu falei com o juiz, eu não tenho um terreno. Eu vou fazer o quê? Chorando. E o juiz falou assim para o meu ex-esposo, admiro a sua tranquilidade, para ele. Sendo que ele vai ficar com a casa, colocou o carro também em nome da mãe. Eu consegui um valor, mas é um valor simbólico, que não dá para eu construir algo, nem comprar um terreno. É um valor simbólico que o juiz me deu, porque, né, como dona de casa, tal, tive todos os direitos divididos. Mas o carro, como estava no nome da mãe dele, eu tive direito a metade da metade da metade. E assim foi. Então, hoje estou saindo, né? Tenho até janeiro para sair. Eu estou numa loucura, correndo atrás de casa para alugar. Está muito difícil com o fim de ano. Tenho até janeiro para sair da minha casa, que eu limpei, que eu cuidei, que eu zelei. E com 4 filhos ainda. E o caso da Kelly tem um ponto muito em comum também com o caso da Susana Werner, porque foram pessoas que abdicaram, né, desse investimento na vida profissional, não é isso? Você, em comum acordo com o seu ex-companheiro, vocês decidiram então que você cuidaria da casa e dos filhos. Isso. Quando ele me propôs em casamento, eu já tinha 3 filhos, vim divorciada do Rio de Janeiro, e aí eu trabalhava, tal, e aí teve um período que eu fui mandada embora, e ele falou assim, pode ficar que a gente vai cuidar. Eu tive problema de depressão com meus filhos, tal, e aí ele falou, pode cuidar dos seus filhos, eu confiei. E agora, o que ele alegou foi isso, que eu tenho 2 filhos que estão na faculdade, mas trabalho do jeito deles, estágio, tal. Mas ele alega isso, que separou de mim porque tinha muita gente em casa e eles não trabalhavam, estava nas costas dele. Sendo que você sabe, né, eu sou influenciadora e a gente dá os nossos pulos, né? A gente é empreendedora, a gente vende um perfume ali, um sexy shop aqui. Mulher dá o jeito, né? Mas aí agora ter que sustentar uma casa e o aluguel agora está meio complicado para mim. Gisele, a gente sabe que essa é uma realidade de muitas pessoas que Sim. abandonam a vida profissional em comum acordo, né? Que houve um acordo ali. E aí depois, quando sai do relacionamento, sai literalmente com a mão na frente, outra atrás. Como é que fica o psicológico? Fica abalado, porque você enfrentar uma separação já não é fácil. Não, tudo é difícil, né? E o mercado tá difícil. Começar do zero, né? Começar de novo, depois de muitos anos. Essa pessoa que ficou muito tempo se dedicando a essa atividade do lar, né? A relação com os filhos, né? Essa atividade, ela perde o ritmo no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho, depois que ela fica muito tempo fora, para retomar é muito difícil, tá muito competitivo, tá muito exigente, tá pedindo ritmo. Essa mulher não sabe por onde começar. Mas o autoemprego, o empreendedorismo, né, feminino, por necessidade ou por dom, é algo que tem ajudado muitas mulheres, sabe, Roberto? Você está falando, vendendo um negócio aqui, vendendo um negócio ali. Nós temos esse dom de se virar. Mas existe uma perda, sim, da identidade, quem eu sou, deixei minha carreira, deixei tudo para seguir. É muito comum homens mudarem de empresa, ir para outro estado, a mulher largar o emprego, largar os anos, né, e irem também atrás. Mas tem acontecido também o contrário, embora não é tão comum. Acho que o mais importante é ficar o recado também, Roberta, né? Carreira, minha identidade, minha independência, mesmo que tenha acordos, esse homem tem que acordar também de que ela precisa ser ela precisa da independência dela, que isso é bom para ele. Porque se ele não aceita nenhum tipo de dependência, aí é um sinal grave, que ele não está ali pensando nela, ele está ali criando uma forma de poder sobre ela, de controle sobre ela, através do patrimônio, através do dinheiro. Olha só, a gente tem aqui a participação da Carla Fabiola. É para você, doutora Camila. Ela disse, meu esposo quer vender um lote com 4 casinhas. Eu pedi para colocar o dinheiro em uma conta conjunta. Ele não aceitou. Ela quer saber quais são os direitos. Ela tá casada ainda? Dá a entender que sim. Aí ela não tem muito o que fazer, porque se é uma decisão do casal, então não há nada na justiça que vai impedir ele estar agindo. Só que como eles provavelmente, né, um casamento em comunhão parcial, os dois precisam assinar os papéis, precisa haver autorização mútua. A gente fala, Roberta, mas por muitas vezes as mulheres, agora a gente está começando a desconstruir isso, que não é uma questão, antes a gente não falava muito sobre a mulher
voltar ao mercado de trabalho, tinha receios. Falava porque era como se a gente estivesse desejando se separar um dia. Nossa, mas eu vou abrir mão da minha família e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu acredito que a gente está conversando sobre isso antes de você casar, procurar saber quais são os seus direitos antes de casar, porque tudo vai implicar lá na frente, né? Uma forma como você administra, uma forma de você constituir patrimônio. A primeira coisa que a gente fala quando você vai casar, quando faz um atendimento pré-nupcial é não construa em cima da casa de sogro. É o primeiro, assim, tá no meu checklist. Porque não é uma questão que a justiça é injusta, é uma questão de que está de fato na lei. Aquele ambiente, aquele local não é de quem está ali, é de quem já estava. Então aí a mulher no final sai, porque muitas vezes não, tô ali porque eu vou amar, essa família não vai acabar. Sim, é o que a gente espera. Mas e se? Né? Então, assim, alguns direitos, para a gente não estar minimizando impactos futuros, a gente pode estar conversando mais, procurando saber, se informando, porque não fazer conta conjunta, sabe? São coisas que são pequenas, que no nosso dia a dia a gente foi fazendo durante os anos e agora a gente está aprendendo que a gente não tem que fazer, para buscar o que é nossa identidade financeira também. Mas na hora a gente age tanto na emoção e esquece da razão. Ela puxou um assunto importante. A gente nunca casa achando que vai separar, né? Essa possibilidade. Era um amor, né? O que uniu não se separa, é para sempre. E não se previne, não pensa no depois, não gerencia qualquer tipo de possibilidades para suportar essa crise futura. Até porque se você toca no assunto, você já é julgado, né? Por que você está falando sobre isso? Você já quer separar? Né? E aí você vai passando por esses julgamentos. Já está casando, pensando no patrimônio, pedindo para assinar papel. É complicado. Ó, só pra gente finalizar, tem aqui o comentário da Lilian. Roberta, a pior coisa do mundo é quando você faz tudo por uma pessoa que não te valoriza. O Vitor Antônio também participa, ele diz, lamentável, infelizmente, muitos homens ainda estão na fase da adolescência, né? E a gente vê aí acontecendo no mundo dos famosos, quem dirá com nós, pobres mortais, né, Kelly? Obrigada pela sua participação. A gente Obrigada, espera que tudo ande bem aí vai dar certo. Nesse desfecho, tá? Vai dar certo, sim. Obrigada, doutora Camila. Obrigada também, Gisélia Freitas. Eita, que hoje eu estou um pouquinho agarrada. Obrigada, viu? Uma boa tarde. Boa tarde.